Olá pessoal, nós fizemos recentemente um vídeo falando sobre a Lei 14.020 agora de 2020, né? E aí, para nossa surpresa, no dia seguinte ao dia que nós lançamos o vídeo, o governo federal publicou o decreto 10.422, alterando um pouquinho essa questão do prazo, e é sobre isso que nós vamos falar agora. A Lei 14.020 foi o resultado da conversão da medida provisória 936 em lei. A medida provisória, breve retrospectiva aqui, previa lá a possibilidade da redução da jornada dos colaboradores ou da suspensão do contrato. Tinham lá várias previsões. O governo federal pagava uma contrapartida do chamado benefício emergencial, e essa lei ela foi então publicada recentemente, falamos sobre ela, e havia uma certa confusão, né? As pessoas achando que com a publicação da lei, essa redução da jornada ou a suspensão do contrato poderia ser feito de forma indefinida, né? Em relação a prazos, poderia ser feita a qualquer tempo. E lá nós dissemos que não, né? As limitações previstas na medida provisória, redução da jornada, prazo máximo 90 dias, suspensão do contrato, prazo máximo 60 dias, permaneceram aí na Lei 14.020. O que aconteceu de fato é que a lei deu abertura lá de que através de ato do Poder Executivo esses prazos poderiam ser aumentados. E aí, para nossa surpresa, no dia seguinte ao dia que nós lançamos o vídeo, o governo federal publicou o decreto 10.422, alterando um pouquinho essa questão do prazo. Ele foi publicado então no dia 14 de julho de 2020, tá? Nós vamos falar assim bem brevemente, tem umas alterações ali bem pontuais, tem um tópico até polêmico que eu vou citar para vocês. Nós vamos fazer um breve resumo sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, o artigo 4º desse decreto, um decreto curto, tem apenas 8 artigos, ele aumenta o prazo total de redução de jornada ou suspensão do contrato, né? Todos lembram, como nós falamos ali de forma bastante reiterada nos nossos vídeos, o prazo máximo era de 90 dias conjugado, né? Então, se você suspendeu o contrato por 60, você poderia reduzir a jornada por no máximo mais 30. Se você reduziu a jornada por 90 dias, já, né, as suas oportunidades de redução e suspensão já estavam todas ali atingidas. Muito bem, o artigo 4º vem e aumenta esse prazo limite que era de 90 dias para 120 dias. Tá, qual é o efeito disso na prática? Vamos lá. Quem suspendeu o contrato por 60 dias pode suspender por mais 60, né, de forma que a somatória dê no máximo 120. Quem reduziu a jornada por até 90 dias, por exemplo, pode reduzir por mais 30 ou pode suspender por 30, ou seja, pode conjugar as duas hipóteses desde que a somatória delas não ultrapasse 120 dias. Então isso está bem simples, bem tranquilo. E aí uma ponderação importante aqui na sequência, o parágrafo único do artigo 3º do decreto, ele diz o seguinte, essa é uma alteraçãozinha importante, foi inteligente essa alteração porque tinha uma limitação na Lei 14.020 que de certa forma foi flexibilizada aqui. Na suspensão do contrato, o novo prazo ele pode ser fracionado em períodos de 10 dias ou mais. Então, quem se lembra, na Lei 14.020 possibilitava também o fracionamento, mas o período mínimo de fração de dias era de 30 dias. E nós temos, né, vários municípios aí que fecha por 15 dias, abre por 15 dias, fecha por 15 dias, abre por 15 dias. Então essa flexibilização de fracionamento de 10 dias para a suspensão, não para a redução da jornada, ela foi inteligente porque vai possibilitar as empresas e os colaboradores jogarem mais aí com essa situação de comércios que abrem e comércios que fecham. Então, super tranquilo. O artigo 5º aqui do decreto, ele só diz o seguinte, os prazos que já foram concedidos de redução de jornada ou suspensão do contrato, eles são mantidos, né? Então, eles contam para esse limite de 120 dias, isso também tranquilo. Então, não pensem que eu posso começar tudo de novo, se eu já dei 60 dias de suspensão
e aí a lei, esse decreto vem e aumenta para 120, eu posso dar 120? Não, aqueles 60 que você já deu de suspensão, ou os 30 ou os 90 de redução da jornada, eles mantêm para efeito de contagem desse prazo aqui de 120 dias, super tranquilo também. Artigo 6º, ele trata dos contratos intermitentes, né, que é uma inovação da reforma trabalhista que foi introduzida na nossa CLT. Essas pessoas que têm o contrato na forma intermitente, ela receberá mais uma parcela do benefício emergencial, o benefício de R$ 600. Isso também foi incluído aqui no decreto 10.422. Vamos lá, aqui um ponto importante que a gente fez uma análise mais detida e vou trazer para vocês. O artigo 7º do decreto 10.422, ele diz, de forma resumida, o seguinte, que a concessão do benefício emergencial nessa extensão do prazo para até 120 dias está condicionada à disponibilidade orçamentária. Bom, o que é isso? Quem fez, né, a suspensão do contrato ou a redução da jornada nos moldes da Lei 14.020, da MP 936, teve uma ajuda do governo, né? Então o governo, em contrapartida, pagou o benefício emergencial. Nós falamos bastante sobre isso, né? Fizemos contas, inclusive ali mostramos para vocês nos nossos vídeos. Quem não viu ainda, procura lá no nosso canal que tem tudo isso lá. E nesse caso do decreto, esse artigo 7º diz que esse pagamento para essa extensão que está tendo aqui de 30 dias, passando de 90 o prazo limite para 120, o pagamento, a concessão do benefício emergencial está condicionado à disponibilidade orçamentária. E aí, vai ter dinheiro? Não vai? Como fica? Será que esse artigo não vai ser levado à discussão pelas entidades de classe, pelos sindicatos, pelos partidos políticos, ao STF? Será que o STF vai deixar passar a redação dessa forma? Porque, de certa maneira, o colaborador vai ter uma insegurança, né? Porque, poxa, a empresa reduziu a minha jornada ou suspendeu o meu contrato nos moldes do decreto, a empresa não vai me pagar. Ok? Não estou trabalhando tempo integral, ela não vai me pagar. Mas e aí, quem vai me pagar? Pela Lei 14.020, o governo dava a contrapartida, agora ele está dizendo que está condicionada à disponibilidade orçamentária. Então, nesse artigo 7º aqui, nós temos que aguardar aí cenas dos próximos capítulos, porque pode ser que existam questionamentos e que daqui a pouco esse artigo pode ser atacado aí pelas decisões dos tribunais. E uma outra situação que aí, apontamento nosso, não está no decreto, é o seguinte: o decreto não menciona sobre a estabilidade, né? Então nós falamos muito nos nossos vídeos, inclusive tem um vídeo que deu uma audiência enorme, que fala sobre a estabilidade prevista na MP 936 e no decreto 14.020. A empresa que suspendeu ou reduziu o contrato de trabalho dos colaboradores estava sujeita a uma estabilidade que praticamente era, além do período reduzido ou suspenso, o dobro dele, né? Inclusive fizemos ali contas explicando, no caso de demissão, quais seriam os valores da indenização, né? Quem não assistiu, procura no nosso canal, inclusive vai aparecer aqui para vocês qual é esse vídeo, que foi um vídeo bastante assistido, um vídeo bem bacana ensinando aí sobre tanto a estabilidade, como é que você projetava o tempo dela, como o cálculo da indenização no caso de demissão. E agora, o decreto não menciona se essa extensão de prazo trazida por ele também está sujeita a essa estabilidade. Nós entendemos que sim, porque o decreto, de certa maneira, ele é um complemento à Lei 14.020 e, como tal, ele deve respeitar ali as previsões iniciais da Lei 14.020, que aceitou a estabilidade criada na MP 936. Portanto, ao nosso ver, essa estabilidade ela se estende aqui para o prazo novo do decreto 10.422. Com isso, né, muda um pouquinho o cálculo das indenizações, porém a temática, a mecânica do cálculo é a mesma. Quem não viu ainda e quiser ver,
assista o nosso vídeo lá que fala sobre a indenização, que foi um vídeo bem bacana. Ok, pessoal? Então, a princípio é isso, o decreto está aqui, é curto, mas é importante. Espero ter ajudado vocês, acompanhem ali os nossos canais, a gente vai estar sempre atualizando sobre essa movimentação em torno da Lei 14.020, que ela é bastante importante no dia a dia, tanto da empresa quanto do trabalhador. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar ali no nosso canal ou nas nossas redes sociais, que tão logo possível a gente responde para vocês, ok? Tem muita coisa legal lá nas nossas redes sociais, então se você ainda não participa das nossas redes sociais, vá lá, entre nos nossos perfis, curta as nossas páginas, compartilhe os nossos assuntos, nossos vídeos, deixe seus comentários, suas sugestões, eles serão muito importantes para nós.